Alô, galera do Mengão. Uma boa tarde para todos. Como eu disse ontem, hoje eu estou retornando para fazer o vídeo para falar sobre o jogo de ontem, né? E primeiramente peço a vocês que dêem um like aí no vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem também, ativem o sino para que a gente possa melhorar, né, essas condições do nosso trabalho aí no YouTube. Bom, galera, o que eu posso falar para vocês é que mais uma vez o Rogério Ceni ele tá vendo com seus próprios olhos, a torcida do Flamengo não é burra, não é imbecil, de tá percebendo que ontem ele deu sorte que ele pegou um time fraco, fraco. O time argentino, perdão, ele é um time com bons jogadores, né? Mas no seu conjunto é um time fraco, fraco. É um time fraco, assim como o Racing era, né? E ele está vivendo da qualidade individual dos jogadores do Flamengo. Se você olhar no gol de empate do Flamengo, jogada toda do Gerson. Aquilo não é uma jogada treinada, trabalhada, é uma jogada talento do Gerson, né? Segundo gol do Flamengo, mais uma vez, passe do Arrascaeta, Gabigol faz um corta-luz já driblando o jogador com o corpo, um drible de corpo na realidade, e sofre o pênalti. E no terceiro gol, a Arrascaeta ele domina e faz aquele gol de perna esquerda. Então, se você for olhar, não são gols de jogadas trabalhadas do Flamengo como tinha em 2019. O problema do Rogério é que ele não quer viver. Ele chegou no Flamengo, o que é mais irônico, que ele chegou no Flamengo dizendo que ia trazer o Flamengo do Jorge Jesus de volta. A primeira coisa que ele faz, tira o volante, um dos volantes que era segundo volante com o Abel, que o Jorge Jesus transformou em primeiro volante e que se saiu bem de primeiro volante e bota para a zaga. E o Arão comete falhas de posicionamento, porque ele não é zagueiro. Tem coisas no futebol que a gente procura entender o seguinte. O Júlio César, goleiro do Flamengo, quando ele jogava na linha, ele arrebentava. Fazia um rachões lá, o Júlio César virava centroavante, que ele era muito habilidoso, jogava. Mas ele era melhor goleiro do que era centroavante. Porque se fosse assim, bastava que o centroavante lá da época fosse para o banco, botava o outro goleiro lá, o reserva, e ele ia para o comando de ataque. Mas não, o Júlio César ele era melhor goleiro do que era centroavante. Mas nos rachões ele arrebentava. Como teve um lance no jogo da final contra o Palmeiras, que o Diego Alves sentiu uma contusão, e que o Arão falou, não, eu sou bom goleiro. Ou foi contra não, perdão, não foi contra o Palmeiras, não, perdão. Estou fazendo confusão. Foi contra o Madureira. Madureira. E o Arão disse que era bom goleiro. Pô, dá para perceber que o Arão, né, quebra um galho em muitas posições. Porém, ele é um excepcional volante. Excepcional volante. E eu vou ficar com o que o nosso maior ídolo falou. Rogério pode ficar na sua vaidade achando que foi cornetado por ele, né? Mas Zico falou que o Flamengo mata dois jogadores que foram primordiais em 2019 nas suas verdadeiras funções, que é o Rodrigo Caio e o Arão. Quando ele recua o Arão para a zaga, ele sabe que o Arão não vai se dar bem como quarto zagueiro, visto a tragédia no Fla-Flu que ele fez. O Arão jogando de quarto zagueiro, né? Ele bota o Arão de central e o Rodrigo Caio de quarto zagueiro. Então ele pega dois jogadores que são fundamentais nas suas posições e os mata inventando posição para eles. E ele acha que está certo no que ele está fazendo. Todo jogo foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Madureira e foi assim agora. Contra o Palmeiras também, em algumas situações mostra-se que equivocada essa situação dele, de colocar o Arão na zaga e manter o Diego no meio. Ah, mas vai barrar o Diego, gente. Olha só, alguém tem que sair. Saiu o Everton Ribeiro, que tá mal. Adianta o Diego. Diego é meia de origem. Adianta o Diego e continua com o time, né, correto. O Everton Ribeiro vai dar aquela descansada, vai repensar o que ele quer, né? Porque não é possível, o jogador está em uma fase há tanto tempo, há muito tempo, desde o retorno do brasileiro que o Everton Ribeiro não joga nada. E as pessoas ficam pedindo tempo para o Rogério Ceni trabalhar. Gente, não é possível. Hoje, no futebol brasileiro, o cara tem que ficar o quê? Um ano no clube fazendo um monte de besteira.
E eu fico vendo pessoas falando que a torcida do Flamengo não tem paciência com o Rogério, porque ele é de São Paulo, porque ele foi ídolo do São Paulo. Gente, preste atenção. Voltem lá atrás, ô turma da imprensa, vocês aí, os engomadinhos que gostam de lacrar, de falar difícil. Voltem lá atrás, vejam quando o Rogério chegou no Flamengo, até eu, que sou um dos maiores críticos dele hoje, até eu elogiei o Rogério. Falei, agora nós temos um treinador. Agora eu vou dar um dado a vocês aqui, uma coisinha adicional de quem não fica ali com vocês que tem computador toda hora pesquisando, uma pessoa que tem coisa aqui, ó, de cabeça. O Domi, quando deixou o Flamengo para o Rogério Ceni assumir, ele estava a 1 ponto do líder do campeonato. Quando ele foi demitido do Flamengo, ele estava a 1 ponto do líder do campeonato. Sabe por que o Domi foi embora? Porque o time não rendia. Os resultados vinham, mas o time não rendia. Porque não é soberba você querer que o Flamengo hoje jogue pelo menos, né, pegada de 5, 6 em todo mundo, não. Mas jogar de maneira decente, jogar de acordo com o time que tem. Não é o Flamengo ficar pegando o Vasco, tomar de treino, não é o Flamengo ficar pegando a Portuguesa mesmo com o time em reserva, passando sufoco. Ontem tomar um sufoco daquele time ruim do Vélez. Porra, quando falaram do Vélez, eu falei, caramba, nós vamos pegar uma pedreira. Eu vi ontem que não tem pedreira. Só o Everton Ribeiro perdeu 2 gols. Para começar por aí. Que o passe, ele tinha que ter chutado. Nos 2 lances ele tinha que ter chutado. Lembre-se que teve um lance parecido com aquele que ele jogou por elevação para o Gabigol, que ele bateu de perna direita e fez um gol no Campeonato Brasileiro. Lembre-se sempre disso. Então tá faltando a ele confiança, tá faltando um monte de situações. E aí, cabe ao treinador pegar e colocar ele no banco. É engraçado como o Rogério ele teve uma volúpia para botar o Gabigol no banco, porque ele queria colocar o Pedro, mas não tem a mesma coragem de botar o Everton Ribeiro, de botar o Isla. Não sei porquê. Outro dado adicional para vocês. E lembrando, voltando ao que eu estava querendo falar, sobre a questão do Domi. O Domi não entende nada, o Domi é fraco, o Domi isso, inventou, professor Pardal, mas deixou o Flamengo a 1 ponto. Sabe como nós terminamos o Campeonato Brasileiro? Campeões com 1 ponto de diferença para o Internacional. Nós ganhamos um título no qual o jogador do Internacional fez um gol aos 49 do segundo tempo e foi impedido por causa de uma perna, um joelho, um pé, uma ponta de chuteira. Imagine se ele tivesse na mesma linha, tivesse feito aquele gol, o Edenilson. O Flamengo teria sido vice-campeão a 1 ponto do Internacional. Exatamente a mesma campanha do Domi. Gente, ninguém está tirando o Rogério. O retrato do que o Rogério faz no Flamengo é o Flamengo Atlético Paranaense. Lá. No qual ele precisando ganhar o jogo, ele falou que botou o Rodrigo Muniz e tirou tirou o Gabigol e colocou o Pedro, depois botou o Rodrigo Muniz, dizendo que o Rodrigo Muniz recompunha melhor que o Gabigol, mas ele precisava ganhar. Rogério Ceni, Flamengo e Bragantino. Ele precisando ganhar o jogo, porque o Inter, se ele ganhasse, ele assumiria a liderança do campeonato ali. Ele fez a primeira substituição aos 43 do segundo tempo. E o time mal, Everton Ribeiro mal, o time mal. Time mal não, perdão. Time, alguns jogadores bem e outros mal. E ele não mexeu. Mexeu os 43, empatou o jogo. E para nossa sorte, o Internacional perdeu para o Sport, que estava brigando para não cair. Olha como o cara é bafejado pela sorte. E vocês defendendo um trabalho, dizendo que o cara está no caminho certo. Pô, com esse time do Flamengo, caramba, o Abel conseguiria. Como talvez o Domi, se não tivesse sido mandado embora, talvez fosse campeão brasileiro também. Porque ele deixou o time a 1 ponto do líder. E vocês vêm com essas histórias, com essas coisinhas. Ah, não, que é perseguição ao Rogério. Esqueçam o Rogério Ceni, goleiro, que eu acho que ele nem foi melhor goleiro do que muita gente por aí. Não foi melhor goleiro que o Marcos, ele não foi melhor goleiro que o Ronaldo, ele não foi melhor goleiro nem que o Bruno, que é um assassino. Tecnicamente falando, ele não foi melhor goleiro nem que o Bruno. Mas foi um cara que sempre se colocou
ativo dentro das coisas de São Paulo, jogou num clube só a carreira toda, entendeu? Foi um jogador de boa técnica, vou dizer que o Rogério é um lixo de goleiro, mas tem muitos goleiros melhores que ele. O Gilmar Rinaldo foi melhor que ele. E foi goleiro de São Paulo, do Flamengo. Então vamos parar com essa situação. É que o Rogério ele se colocou de uma forma. Existem jogadores que são superestimados. Rogério Ceni, Beckham, Fred do Fluminense. Eles são menos do que as pessoas falam. E esqueçam o Rogério Ceni jogador. Como jogador, ele foi excepcional, foi muito bom, abaixo de alguns aqui que eu citei, mas foi bom. Mas como treinador, ele é fraco. Ele é fraco. Flamengo e Ceará, ele botou o Vitinho de lateral direito. Flamengo em cima para empatar, os caras metem o contra-ataque. Mano a mano, Vitinho, atacante do Ceará. O cara deu um traço no Vitinho, Vitinho caiu sentado, 2-0 Ceará. O Abel, por muito menos, Flamengo Atlético Mineiro, Abel botou 5 atacantes. O Flamengo perdeu o jogo com um a menos, fritaram o Abel no Flamengo. O Rogério faz isso contra o Ceará, todo mundo acha normalzinho. Ele vai lá contra o São Paulo, precisando ser campeão. O Flamengo joga aquela bolinha que o Flamengo jogou. E vocês passando pano pro cara. Ainda bem que nós, torcedores do Flamengo, nós não engolimos isso. Vamos continuar pressionando. Eu tava vendo agora aqui a Jovem Pan aqui, paulista, né? Os caras falando, deixa o Flamengo gritar, torcedor de rede social, não sei o quê. Eu sou daqui da rede social. Só que eu estou enxergando coisas que vocês não estão enxergando. Aí eu vou falar, não é com o Flávio Prado ou com esses caras da Jovem Pan, não. Você, Landim, abre o seu olho. Se você acha que você precisa vender um jogador hoje porque não conseguiu bilheteria esse ano, se você perder a Libertadores, se você perder, tá ferrado. Isso não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, mas tem time para chegar pelo menos nas quartas de final, semifinal, o que for. Olha a final do ano passado, gente. Palmeiras, que a gente não perde para esses caras há um tempão, e o Santos. Santos fedendo, Santos morto, foi finalista da Libertadores. E o Flamengo, com o time que tinha, não foi porcaria. É para você, Landim, que eu falo. Abre seu olho, meu irmão. Abre seu olho. A oportunidade que você tem de mandar um Rogério embora é agora. É agora, meu irmão. Nós não estamos satisfeitos. Vamos ouvir a torcida assim. Se vocês não ouvir a gente, vocês vão ouvir quem? A imprensa? Teus conselheiros aí que não entendem porcaria nenhuma de futebol? Para você, BAP. Para você, BAP, seu bunda rachada. Desculpe a expressão que eu estou falando, mas dá raiva. Você deveria ter aceito as condições que o Rafinha impôs e eu vou acreditar no que ele falou. Vou acreditar no que ele falou, porque a gente fica aturando o Isla. O Isla seria um excelente reserva para o Rafinha, mas titular não. E mais uma coisa, mas o Gustavo Henrique é ruim. Será que se o Jorge Jesus, em 2019, tivesse posto o meio de campo com Diego, Gerson, barrasse o Arão? Arão, vá pro banco, você é uma porcaria que eu vou sair aqui, eu sou muito ofensivo e vou sair aqui com o Diego de meio e você vai pro banco. Será que o Mari não teria sido exposto ao extremo? Será que o Mari seria esse ídolo todo que foi? Ou será que ele teria tomado os traços que ele teria tomado? E aí a torcida, fora Mari, seu lixo, a gente não teria ganho brasileiro, a gente teria ganho Libertadores. Gente, um zagueiro bem protegido, ele funciona. Nem todo time fechado com um monte de volante fica defensivo e nem todo time repleto de atacante fica ofensivo. Há um equilíbrio. E foi o que o Jorge Jesus fez. Ele pegou um bom meia, bom volante, transformou em cabeça de área, em primeiro volante, pegou um meia com funções de ajudar quando pudesse, mas com mais funções de ataque, como o Gerson. O jogo de ontem mostrou, Rogério, acorda. Mostrou que o Gerson mais solto ele funciona e lá na frente o quarteto dele. E quando a gente perdia a bola, pum, fecha aqui todo mundo. Vamos fisicamente pegar esse time e botar, porque a questão não é física, é motivação. O time estava motivado. Então fica a dica. Enquanto você ficar com essa sua teimosia, Jesus vai ser uma soma só para você não, mas para muitos. Com o material humano que você tem nas mãos, era para você estar fazendo muito mais. Mas os seus advogados estão aí para te defender e a gente está aqui para falar para você. Fora Ceni.
Saudações.